Noite, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma live muito interessante sobre a dieta vegana para cães, com o Dr. Edgar. Muito conhecimento, estuda já há anos nessa área. Eu estou convidando ele aqui. Me Oi, diz, por eu acho que favor. eu já estou aqui, mas a minha câmera está girada. Calma aí. Ai, eu não estou conseguindo te ver. Isso Ah, está É acontecendo porque com... a minha câmera está ao contrário, eu não estou conseguindo virar ela. Eu vou sair e entrar de novo, calma aí. Tá. E eu tô com esse problema. Quando eu faço live aqui no Instagram, eu não tô conseguindo ver a pessoa. Eu já clico, várias pessoas falam, clica 2 vezes, aí eu clico, mas não tem acontecido isso todas as vezes. Mas tudo bem. Vou esperar ele voltar. Agora foi. Não, a câmera continua ao contrário, eu não sei o que está acontecendo. Tá aparecendo para você essas duas setinhas? Oi? Aqui minha mão, ó. Eu estou atrás do É. celular. Duas setinhas, deixa eu ver aqui. É, aquelas duas setinhas que tem no celular de colocar no frontal. Tá aparecendo, mas eu não consigo clicar. Ah, foi, Então, agora certo. foi. É, Só uma. vocês estão me vendo bem? Minha cabeça está alinhada aqui na câmera, que eu não estou conseguindo ver. Tá sim, tá alinhado. Então, muito prazer, doutora Edgar, eu te sigo há anos. Adoro o seu trabalho, fiquei muito feliz de você ter aceito o meu convite, porque, nossa, eu respeito muito o seu trabalho. Você é uma das pessoas referências para Obrigado. mim, quando principalmente se trata de alimentação natural. Eu te sigo realmente há anos, já usei o seu conhecimento, seu conteúdo em muitos momentos da minha vida. Não só para as minhas cachorras, mas também para ajudar meus clientes. Então, assim, é uma honra ter você aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. Nada, prazer estar aqui com vocês e poder interagir também com o seu público, conhecer vocês também. Prazer. Então, a gente vai pedir para o doutor Edgar se apresentar. Eu vou me apresentar porque a live vai ficar gravada tanto na minha rede como na dele, né? Depois eu vou convidar ele para aceitar o vídeo. Aí, se quiser colocar no seu YouTube, também fique à vontade. Então, meu nome é Uhum. Flávia Campos, eu trabalho desde 2008 com comportamento animal canino, especificamente. E eu vou pedir para o doutor Edgar se apresentar. E quem quiser já ir mandando perguntas, já começa a bombardear a gente de pergunta, porque esse é um tema vasto que dá para fazer várias lives. Sim, E aí, aqui sim. embaixo, gente, tem uma caixinha de perguntas aqui com um sinal de interrogação. Se vocês mandarem ali para a caixinha do sinal de interrogação, fica mais fácil para a gente visualizar as perguntas. Mas, se vocês quiserem colocar aqui também, para essa pet. Crédito do meu coração, amo vocês. Aqui fica mais fácil para a gente ver, mas se vocês quiserem colocar aqui também, a gente vai virando, mas pode ser que perca alguma pergunta, tá? Então, mais garantido que vocês coloquem ali na caixinha. Então, fique à vontade, doutor Edgar, para se apresentar, para começar o nosso assunto, por favor. Então, pessoal, novamente boa noite, né? Meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário, fiz medicina veterinária em Brasília, estou falando direto de Brasília, né, do Distrito Federal. Fiz a medicina veterinária aqui na Universidade de Brasília, depois fui para São Paulo, fiz mestrado lá na USP, voltei para Brasília. Depois do mestrado, comecei a trabalhar mais especificamente com alimentação natural para cães, e aí já se vão aí praticamente 10 anos atuando na área de alimentação natural para cães. A formação, a gente pode até, talvez durante a live, conversar um pouco sobre isso, né, sobre como que é a formação nessa área da nutrição dentro da faculdade de veterinária. Não é uma formação que leva o aluno à alimentação natural, pelo menos não era assim na minha época, que eu fiz faculdade, né? Então a minha formação ela foi bem heterodoxa, digamos assim, né? Pouco ortodoxa, essa caminhada. E aí chegou num ponto que eu comecei a me sentir meio limitado com as informações que eu tinha de nutrição na veterinária. E aí eu pensei, preciso me aprofundar, o que que eu vou fazer? Vou fazer outra faculdade. Se o pessoal da nutrição, né, humana no caso,
fica ali 5 anos estudando, é porque tem muita coisa para aprender. Então, fui lá, fiz o Enem, e estou fazendo faculdade de nutrição, já estou perto do fim, para falar a verdade, né? Já estou aí no 7º semestre, terminando o 7º semestre, então já estou quase nutricionista humano, né? É, mas essas foram as minhas formações principais, fiz algumas outras pós-graduações também, mas essa é a minha caminhada, de mostrar para as pessoas, né? A minha missão, digamos assim, como profissional, é mostrar para as pessoas, é desfazer a lavagem cerebral que a indústria de rações fez durante décadas, né? A gente pode falar disso também durante a live, mas desfazer todo esse entendimento que as pessoas têm, que acham que ração é o melhor alimento do mundo, né? Só para apimentar aqui a nossa conversa já, se você para pensar entre os profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde humana e os profissionais de saúde animal, o único profissional de saúde desse universo que recomenda um alimento ultraprocessado, ultra industrializado como saudável é o médico veterinário. É verdade. Nenhum nutricionista, nenhum médico vai chegar para você numa consulta e vai falar, olha, é melhor você se alimentar de fandangos, Cheetos, McDonald's, passatempo, biscoito recheado, miojo, que é isso que vai fazer bem para você. É. Mas, infelizmente, né, os veterinários ainda é uma grande maioria, somos os únicos profissionais de saúde que recomendam um alimento ultraprocessado como sendo saudável. Hum. E a gente vê os impactos disso, né? Os impactos disso na saúde dos nossos pets, tanto dos cães quanto dos gatos também, né? Estão submetidos a isso. E, para mim, isso mostra o tanto que a maioria dos médicos veterinários entende muito pouco sobre nutrição. Muito pouco. É um conhecimento, infelizmente, muito raso e é fundamental, né? Se a gente para pensar nos pets, novamente, né? Qual pet que precisa de um veterinário cardiologista? É um pet que tem problema no coração. Qual pet precisa de um veterinário oncologista? Um pet que tem câncer, né? Qual pet precisa de um veterinário nefrologista? É um pet que está com problema renal. E qual pet precisa de um veterinário nutricionista, digamos assim? Todos eles, porque todos precisam comer, todos precisam se alimentar adequadamente. Então, a nutrição está na base de tudo, de todos os animais, independentemente da idade, da condição deles, se está prenha, se está amamentando, se é filhote, adulto, idoso, se é um atleta, se é um cachorro que tem alguma doença, um pet que tem alguma doença, né? Todos precisam de cuidar da alimentação, né, adequadamente. Então, essa é a minha missão de vida já há alguns anos, e a minha rede social principal, digamos assim, não é o Instagram. A minha rede principal é o YouTube, né? Uhum. Então depois eu vou passar para Flávio o canal e tal e divulgar aqui para vocês. É o canal ANP Dog no YouTube. É o maior canal de alimentação natural do Brasil. Tem até a plaquinha do YouTube aqui na parede aqui no É, fundo. Chegamos aí a mais é de muito 100 mil bom. inscritos, graças a Deus. E é isso aí. Vamos conversar Eu aqui queria sobre até, alimentação de queria até cães. aproveitar esse gancho que você deu aí do YouTube. Primeiro, eu queria dizer que eu também, né, acho que todos os profissionais que trabalham com animais deveriam se especializar de alguma forma em humanos também, né? Eu também fiz psicologia e sou formada em várias terapias integrativas que eu chamo de multiespécies, porque eu aplico nos cães e nos tutores. Então, quando a gente tem um cachorro ansioso, geralmente o tutor é ansioso e aí por aí vai, né? Hum, E aí a gente vê a preocupação, né, do profissional, porque nunca é um tratamento só para o cachorro, né? Esse estudo que o doutor Edgar faz aí da nutrição humana tem uma relação, assim, profunda também com a alimentação desse pet, desse humano, né? Nessa conscientização. E como ele disse aqui, né? A gente até conversou um pouquinho antes da live, né? Essa live não é contra veganos, contra vegetarianos, nada disso. Até porque eu já fui vegana, eu sigo uma dieta que é bastante vegetariana, na maior parte da minha vida eu sou vegetariana, na verdade, até por uma questão espiritual, porque eu sou espiritualista, né, e tal. Mas aqui é o nosso alerta para a gente respeitar as espécies, né? Respeitar a espécie cão, a espécie gato, e até em um vídeo que o doutor Edgar tem lá no YouTube que ele fala, se você quer um animal que coma só verduras, pega um pet herbívoro, né? Não adote, não compra um carnívoro, porque os cães e os gatos são carnívoros a princípio, né? Eles aprenderam a ser onívoros por oportunismo, né? E o doutor Edgar pode até falar para a gente sobre isso. E eu queria indicar que o site dele, que aí depois vocês vão lá no YouTube, não agora, é claro, mas vocês vão lá no YouTube, se inscrever no canal dele, a NP Dog, e aí ele tem lá o link de um vídeo que foi banido na Netflix.
que é um vídeo que Não Engane o Seu Pet, Não Engane o Seu Cachorro, que fala profundamente desse tema aí sobre a indústria, né, da ração, a indústria da alimentação para animais. E aí eu queria, doutor Edgar, pedir, por favor, para você falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de nós respeitarmos as raças, né, na particularidade delas, né? Não é porque a gente quer fazer uma alimentação, por exemplo, se eu quero ser vegetariano, quero ser vegana, eu tenho que obrigar o meu animal a ser também, né? Sim. Então, assim, eu acho que em primeiro lugar, já desmistificar algumas coisas, né? Eu tenho certeza que a pessoa que é vegana, ou que é ela mesma, né, vegana ou vegetariana, ela ama profundamente os animais. Eu tenho profunda certeza disso. E tenho profunda certeza que quando uma pessoa que é vegana ou vegetariana tem um cachorro ou um gato e ela pensa em dar uma alimentação vegana para o pet, ela também ama profundamente o pet dela. Ela quer ela está fazendo escolhas pelo pet dela, porque ela mesma tem que fazer, ela é o tutor do animal, e ela quer fazer as melhores escolhas para o pet. E aí, por falta de um conhecimento mais aprofundado do lado da nutrição canina e felina, né, dos animais, de fisiologia deles, de como que o organismo deles funciona, e por conta de informação, assim, ruim que tem na internet, a pessoa acha que, não, eu vou fazer aqui uma dieta vegana e vai estar tudo bem. E eu quero, nessa live, mostrar o outro lado, né? E já falar para você, assim, que é vegano, que é vegetariano, por exemplo, eu tenho diversos alunos no curso online, diversos clientes que eu atendo, que são veganos e vegetarianos, mas eles entendem que é exatamente isso. Eles são veganos e vegetarianos. O pet deles não é. Então, embora sejam veganos e vegetarianos, eles vão ao açougue. Imagino que seja um grande desafio para eles. Eu tenho uma admiração por essas pessoas, sabe, que respeitam profundamente a fisiologia do animal, ao ponto de assim, olha, eu sou contra o consumo de carne, mas para mim, mas eu vou lá comprar para o meu pet porque eu entendo que essa é a alimentação dele. Então, essas pessoas, elas passaram a tratar o pet dessa forma, por quê? Porque elas começaram a se aprofundar em conhecimento, né? Que é o que eu quero passar para vocês aqui nessa live. Aí, assim, um dos primeiros questionamentos que as pessoas que querem fazer uma dieta vegana para o cachorro ou para o gato fazem é assim, não, mas eu consigo tanto de proteína aqui nessa dieta. Eu consigo garantir que vai ter tantos por cento de proteína, tantos por cento sei lá, de carboidratos, de lipídio, que é o cachorro, que é o que o cachorro precisa, que é o que o gato precisa. Mas aí a gente cai num problema que, infelizmente, a veterinária cai muito, repetidamente. A nutrição humana, ou esse universo de alimentação humana, também cai, mas já está bem menos. Já está bem menos, assim, eu digo isso de dentro lá da faculdade de nutrição. É um problema chamado atualmente de nutricionismo. Eu até compartilhei um link depois, acho que a Flávia vai passar para vocês, de um livro. Tem um livro chamado Nutricionismo. Qual que é o problema do nutricionismo? O nutricionismo é assim, não. Por exemplo, a pessoa precisa comer, uma pessoa, sei lá, de 60 quilos, precisa comer 60 gramas de proteína por dia. Então, se eu der 60 gramas de proteína para essa pessoa, não me importa a forma, tá tudo bem. Ela comeu ali o que ela precisava. Mas aí vem a pergunta, né? Imagina assim, então, sei lá, vai se juntar o McDonald's, a fábrica do Cheetos, do Fandangos, do Passatempo, do Biscoito Recheado, e vai fazer ali um pacote de refeições, né, de alimentos, que somando tudo vai garantir que essa pessoa ingira 60 gramas de proteína. Essa alimentação está adequada? É óbvio que não. E quando a gente para pensar na alimentação humana, hoje já tem um conhecimento maior que as pessoas sabem. Sim, ela vai lá comer um McDonald's, ela sabe que pode ser gostoso, pode ser prazeroso, e acho que tem até o seu momento, sim. Não é algo assim proibitivo. Mas não é uma alimentação saudável. Vai comer lá os Cheetos, o Fandangos, né? Às vezes tem criança em casa, a criança gosta de comer, vai comer o biscoito recheado. Beleza, a criança vai ficar feliz, mas não é uma alimentação saudável. Ainda que ela alcançasse lá o teor de proteína que ela precisa, seja a criança, seja o adulto e tal. E aí, quando a gente fica apegado a esses valores nutricionais, assim, individualizados, né? Eu tenho a caixinha da proteína, tenho a caixinha do carboidrato, a caixinha da gordura, a gente cai nisso de nutricionismo. O que é muito falado na faculdade, né? Ninguém come proteína. Ninguém come proteína, ninguém come carboidrato. A gente come carne de frango. A gente come um pão. A gente come, toma um suco.
E aí, nesses alimentos, existem lá teores de proteína, de carboidrato e tal, que tem a sua importância, sim. Mas a gente se apegar ali ao número, a gente está esquecendo de muitas outras coisas. E aí eu vejo que esse é um erro que a veterinária cai muito, principalmente quando se fala de ração, porque a propaganda da ração é justamente essa, né? Esse nutricionismo. Aqui tem a ração que tem a quantidade de proteína que o cachorro precisa. E não importa de onde vem essa proteína. Eu Uhum. quero trazer um pouco mais para frente na live, mas de falar assim, que os ingredientes usados para a fabricação de ração são de péssima qualidade. Nós humanos não comemos os ingredientes usados para fazer ração. Então, o que importa é ter uma quantidade de proteína lá na ração, e aí para chegar nessa quantidade estão usando pena de galinha, pena de pato ou de, sei lá, algum bicho assim. E pena é alimento aonde? Você já comeu algum humano, né? Pensando, você já comeu algum guisado de pena, uma sopa de pena? Não, por quê? Porque não é absorvível. É extremamente difícil digerir pena, cabelo e unha. É claro que quando colocam uma farinha de pena numa ração lá de gato, de cachorro, essa pena ela foi extremamente hidrolisada, foi permitida, digamos assim, bioquimicamente a digestão dela. Então o cachorro vai sim conseguir digerir. Não é a mesma coisa que ele comer a pena natural. Mas concorda comigo que é um ingrediente assim péssimo, que é algo que sobra na indústria. Eles abateram lá milhares, milhões de frangos e tem um monte de pena. O que vai fazer com essas penas? Realmente a indústria tem que dar um descarte adequado e tal, mas eu acho que o descarte adequado não é colocar na ração do pet que eu amo, que eu quero que viva muitos anos comigo, né? E é Uhum. isso que acontece. E aí o que eu vejo assim muito do pessoal que quer insistir em dar uma alimentação vegana para o pet é isso. Não, mas com tanto de soja eu alcanço proteína que o cachorro precisa. Dá aqui um número. E esquece de outras coisas, que são fatores complicadores das proteínas vegetais, até mesmo para nós que somos humanos. E nada contra quem é vegano, mas quem é vegano humano, pensando, você tem que ir no nutricionista, passar pelo nutricionista para ele te ensinar a preparar os alimentos, para ele te ensinar a fazer combinações, porque você pode ter problemas se você for um vegano que faz por conta própria sem conhecimento. E nós somos onívoros. Nós conseguimos lidar bem com alimentos de origem animal e com alimentos de origem vegetal. Os cães são carnívoros. Então, se a gente que é onívoro pode ter problema com a dieta vegana, muito pior um cachorro e um gato, né? Eu acho que esses são assim os principais pontos assim de início, né, nessa conversa para alertar as pessoas, né, com relação a Ah, isso de alimentação vegana por cães. doutora Edgar, essa é uma questão, né? Porque muita gente, quando eu falo sobre isso, muitos clientes falam, mas os cães são onívoros. E eu até comentei agora há pouco, né? Que na verdade eles são oportunistas, por isso que eles comem de tudo, inclusive meia, sapato, celular, qualquer outra coisa, né? Uhum. Como é isso, né? Os cães são onívoros, eles são carnívoros? Qual seria a classificação correta? Os gatos, eles são carnívoros, carnívoros, né? Os cães já são Então, onívoros? os Isso é cães, uma não, dúvida que eu tenho também. os cães eles não são onívoros. Hum, Dentro dos carnívoros, a gente tem duas classificações, digamos assim. Tem os carnívoros estritos e tem os carnívoros oportunistas. Aí o gato, por uhum, exemplo, é um carnívoro estrito. O cão, ele é um carnívoro oportunista, ou seja, hum, ele tem certa maleabilidade em sim aproveitar alguma coisa de origem vegetal, mas é alguma coisa, não é 100% da dieta. Né? Uma das coisas, por exemplo, que as pessoas que defendem assim, não, o cachorro é onívoro, porque isso, assim, é importante que as pessoas entendam. Isso de cachorro ser onívoro é algo que a indústria de ração precisa que as pessoas acreditem. E é realmente uhum, uma coisa de acreditar, porque não tem base científica. tá, Né? Por que que eles precisam? Porque eles entopem as rações com grãos que um carnívoro jamais comeria, tipo milho, hum, soja, trigo, é o conteúdo principal da ração. E aí eles empurram isso na sociedade, não, o cachorro é onívoro e tal, e as pessoas veem um veterinário falando, é aquele argumento de autoridade. hum, E as fábricas de ração, elas foram muito boas e muito efetivas, eu quero dizer, hum, em passar essa ideia para as pessoas, né? Eu acho que, assim, antes de chegar nessa parte de dar uma explicação mais profunda do porquê os cachorros são carnívoros, é importante a gente falar um pouco da história das rações. Se você para pensar, nem sempre cachorro comeu ração, né? Os cachorros eles foram domesticados ali entre 10 mil a 15 mil anos atrás.
não tinham fábricas de nada naquela época, né? Nem para a gente humano, nem para os bichos. E É. tem um livro que eu gosto muito, e é um livro gratuito. Você baixa o PDF, só procurar aí no Google, que o nome do livro é Canis Lupus Familiares, uma abordagem evolutiva e veterinária. É um livro escrito por um veterinário da USP, da Universidade de São Paulo, que é uma faculdade veterinária que tem mais de 100 anos de existência, né? Uma das melhores faculdades de veterinária do Brasil. Ele escreveu Uhum. esse livro, você procura aí no Google, você vai encontrar e fazer o download desse livro em PDF. E no livro, assim, a frase dele que mais me chamou a atenção foi a seguinte: os cães eles foram domesticados por caçadores e não por agricultores. Ou seja, os cães, quando foram domesticados para ajudar na caça. Por quê? Porque esse é o instinto natural deles, de caçar, né? Então, como que funcionava a alimentação ali, eu acho que essa parte principalmente entra na parte de comportamento, que é a parte da Flávia, né? Os Uhum. cães, eles acordavam de manhã, não tinham comida. Eles saíam, digamos assim, para passear, mas eles iam caçar lá com as pessoas, né? Caçavam primeiro, se exercitavam primeiro, e aí depois vinha a comida. Então, primeiro exercício, depois comida. E o que eles comiam? Eles comiam parte da caça, né? Que sobrava Uhum. ali. Os humanos provavelmente comiam as melhores partes, mas davam ali outras partes para esses cães. E os cães foram evoluídos assim. E aí eu vejo muito veterinário, mas que quando fala isso, eu penso, não entende nada de evolução das espécies. Fala assim, 10 mil anos mudou, ele era carnívoro 10 mil anos atrás, hoje, no presente, ele não é mais, ele é onívoro. Mas como eu falei, É. isso de empurrar que cachorro é onívoro, é tudo que a fábrica de ração deseja que você acredite, Uhum. porque não tem base científica. 10 É. mil anos, É. evolutivamente falando, não é nada. Não é nada. É muito pequeno o período. E aí, esses veterinários ou não sabem, e eu acho que não sabem, né? Realmente não sabem, acho que não é nem falta de caráter, digamos assim, é porque não sabem mesmo. Não. Mas o cão, ele veio do lobo. E o lobo veio da onde? Quem veio antes do lobo? Então, houve uma sequência de espécies. E é traçado o registro paleontológico, né? O registro da história, do que foi a vida, né? Quando a gente fala de paleontologia, a gente lembra muito de dinossauro, né? É. Os dinossauros lá e tal. Mas eu tenho até um quadrinho aqui, não sei se dá para mostrar aqui, que eu até coloquei aqui na parede, ó. É. Da evolução, tem um vídeo que eu mostro esse quadro maior. Mas aqui, para pegar aqui, ó, primeiros répteis, aqui é a época dos dinossauros, e aqui, ó, o cão ele foi surgir aqui, ó, no finalzinho, no finalzinho, no finalzinho. Tempo de evolução é mínimo, mínimo, É. né? Pegando toda a história da vida e tal. Depois eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz esse quadro, inclusive, para esse vídeo. Então foi um período de evolução muito pequeno e é traçado as espécies que vieram antes do cão há cerca de 250 milhões de anos, né, com o Miacis, que foi considerado o primeiro mamífero carnívoro. E aí, 250 milhões de anos atrás, não, perdão, confundi. Não, 250 milhões é muito tempo. Que a colinha foi mais ou menos 50, um pouco mais de 50 milhões de anos atrás. Mas 50 milhões de anos atrás foi ali cerca de 10 milhões de anos depois da extinção dos dinossauros. Então, os dinossauros foram extintos 66 milhões de anos atrás, se passaram 10 milhões de anos, surgiu o Miacis, que é considerado o primeiro mamífero carnívoro. E aí, em É. 50 milhões de anos de evolução, foram tendo outras espécies, o Miacis, o Sinodictis, o Tomarctos, até chegar no lobo. E todas essas espécies passaram 50 milhões de anos comendo carne, É. caçando, sendo carnívoros. Então, quando vem alguém e fala assim, não, 10 mil anos foram suficientes para o cachorro deixar de ser carnívoro e virar onívoro, essa pessoa não entende nada de evolução das espécies. Quando é um leigo falando, menos mal, eu acho. Não. Mas quando é um veterinário falando, está faltando ali profundamente conhecimento científico a respeito disso. Não sabe o que foi a evolução dos cães, não faz nem ideia. E assim, É. não sei como estão as faculdades de veterinária e tal, mas eu não aprendi nada de evolução das espécies quando eu estava na faculdade de veterinária. Tudo que eu sei de evolução das espécies eu aprendi por conta própria, né? Lendo os livros ali sobre esse tema. Então, os cães, eles são absolutamente carnívoros. A gente tem que entender também, assim, provas de que o cachorro é carnívoro.
Eu acho que a gente pode pensar com relação à classificação de espécie. O que é uma espécie? Por exemplo, por que cachorro e gato não é a mesma espécie? São animais diferentes. Porque se a gente, sei lá, tentar cruzar um cachorro com um gato, não vai nascer nada. São animais completamente diferentes. Então, para a ciência, uma espécie tem que ter, eu posso falar que, digamos assim, diferentes animais são a mesma espécie com algumas características. Por exemplo, talvez seja uma curiosidade, nem todos saibam, mas é possível cruzar leão com tigre. É possível Uhum. esse cruzamento. E aí o animalzinho que nasce é um híbrido e é chamado de ligre em português, ou liger em inglês. Uhum. Só que os ligres, eles têm uma questão. As fêmeas ligres, elas são férteis, elas conseguem se reproduzir. Os machos ligres, eles são inférteis, eles não conseguem se reproduzir. Então, Uhum. pela ciência, tigres e leões não são a mesma espécie, porque apesar de gerarem descendentes, só as fêmeas são férteis, os machos não são. E aí tem, eu não entendo, essa parte eu realmente não entendo muito bem, mas tem o cruzamento da égua com a mula e nasce o burro, né? É um animal híbrido também, mas que eu saiba, ele é infértil. Então, éguas e mulas não são a mesma espécie. Uhum. Agora, quando a gente pega um cachorro e cruza com um lobo, e teve trabalho científico sobre isso, Sim. se eu não me engano, na década de 60 ou 70, um pesquisador cruzou poodle, aquele bichinho fofinho, cachorrinho, cruzou poodle com lobo. E nasceu lá os poodles, acho que ele deu esse nome, Daí da que vem espécie. Esses a cachorros. explicação da por que que Poodle é tão bravo, né? Né? E aí, esses cachorros híbridos, né, que eram, digamos assim, metade poodle, metade lobo, eram férteis, independentemente do sexo. Tanto os machos puros quanto as fêmeas eram férteis. Você tem cruzamentos de cachorro com chacal, cachorro Sim. com coiote, o cachorro doméstico mesmo, né? E Uhum. geram descendentes férteis de ambos os sexos. Então, se eu tento cruzar um cachorro com um gato, não dá nada, porque eles são absolutamente espécies diferentes. Se eu cruzo um leão com um tigre, dá um filhote híbrido, mas só Uhum. as fêmeas são férteis, os machos não são. Agora, se eu cruzo um cachorro com um lobo, um cachorro com um chacal, um cachorro com um coiote, os filhotes que nascem são férteis. Sim. Logo, todos eles, na verdade, são a mesma espécie. Na verdade, a melhor, o melhor seria falar que os cães são uma subespécie de lobo. E aí volto Uhum. naquele livro que eu citei, que é de graça, né? Canis lupus familiares, uma abordagem evolutiva e veterinária. Canis lupus familiares é o nome científico do cachorro, da espécie. Só que esse nome científico era diferente até a década de 90. Era só Canis familiares. E Canis lupus é o nome científico do lobo. Só que na década de 90 viram, não, cães e lobos, eles são a mesma espécie ainda. Digamos assim, mudou a lataria por fora do carro, né? Mas o motor é o mesmo. O motor é lobo. E aí mudaram o Uhum. nome científico do cachorro para Canis lupus familiares, ou seja, o cachorro é uma subespécie de lobo. Ou seja, é a mesma espécie no final das contas, né? Sim. E aí a gente pega diferenças assim absurdas entre raças de cães, né? A gente tem um pug que tem um focinho chato, é pequenininho, meio atarracado, e tem um Rottweiler que é grandão, é preto com aquelas manchas amarelas e tal. Mas ninguém fala que, ah, não, esse aqui é uma espécie, esse aqui é outro. Não, e se você colocar um pug com um Rottweiler, eles vão cruzar. Não sei como vai ser o filhote, mas vai nascer ali um descendente fértil. Então, todos aceitam. Por mais que tenha essas diferenças externas entre os cães, eles são talvez milhares de raças de cães. E tem os nossos queridos vira-latas também, que tem os mais diferentes modelos, digamos assim. Todos são cachorro. Então, qual a dificuldade de aceitar que o cachorro é um lobo ainda? Entendeu? E ninguém questiona que o lobo é carnívoro, ninguém questiona que o coiote, que o chacal são animais carnívoros, né? O seu Uhum. cachorro é um lobo, que foi domesticado, tem ali uma carinha diferente, mas ele é um lobo. E aí Sim. um outro ponto absurdamente conectado com esse são, e é até um problema ambiental, os chamados cães ferais. O que é um cão feral? É um cachorro que foi abandonado perto de uma área de mata, de floresta, né, um parque ecológico, e esse cachorro ele vai lá se virar. É. E ele volta à selvageria, digamos assim. Por isso são chamados de cães ferais, né? São cães que são feras. É. E tem Gato um também, né? problema, né?
Sim, Gatos também, né? também. Só que os cães, eu acho que eles têm uma característica diferente dos gatos, né? Os cães, eles são animais que vivem em grupo. É. E aí tem esses cães ferais, e aí acontece, sei lá, de no mesmo local ali, no mesmo parque ecológico, sei lá, hipoteticamente aqui pensando, abandonaram um pastor alemão, um poodle, um pitbull, um rottweiler, um American Staffordshire Terrier, e essa galera se juntou numa matilha, que é o comportamento que os cães fazem, os carnívoros fazem, né? Os lobos fazem, matilhos, coiotes e tal. E eles começam a caçar de forma voraz, É. sendo um problema ambiental, porque não tem ninguém ali acima deles, né, para competir, para controlar essa população de cães ferais. É um problema ambiental. Vocês podem pesquisar aí por cães ferais, vocês vão ver trabalhos aí. Se eu não me engano, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um trabalho com cães ferais, um trabalho científico. Sim. Então é isso. O cachorro tem a oportunidade de voltar para a natureza, ele vai caçar. Né? Você nunca vai escutar falar que uma matilha de cães ferais invadiu uma plantação de milho, destruiu tudo. Comeram todas as espigas de milho, invadiram uma plantação de soja e tal. Mas a gente ouve falar acho que na Austrália isso já aconteceu, praga de lebre, né? Lebre, parente ali do coelho, que é um animal herbívoro, se multiplica muito rápido e estavam É. devastando as plantações, né? Estavam lá devastando as plantações, sendo um problema para a agricultura lá da Austrália. E Uhum. aí, por que as lebres foram fazer isso, ou esses coelhos foram fazer isso? Porque são animais herbívoros. Estranho seria, não, a Austrália está com um problema, as lebres estão caçando outros animais e comendo. Né? Então, se o cachorro tem a oportunidade de voltar para o estado natural, selvagem dele, digamos assim, ele vai caçar, porque ele é carnívoro. Né? Uhum. Não tem isso de que cachorro é onívoro. Não, tem até um vídeo, não sei se você já viu, é um vídeo bem famoso, bem antigo até, de uma ativista vegana nos Estados Unidos. E aí ela impõe uma dieta vegana para a cadela dela, que se eu não me engano é uma pastora albina, uma pastora branca. E aí ela vai num programa super famoso lá, americano, e coloca ao vivo o pote de ração, de comida vegana e de comida à base de carne. E aí ela fala, garanto que ela vai comer a comida vegana. E aí, Uhum. obviamente, né, a cadela vai comer a comida carnívora. E aí os apresentadores dando muita risada, assim, né? Morrendo de rir, porque assim, foi muito cômica a cena. Porque é o que você falou, né? Sim. Óbvio. É óbvio que se você colocar um pedaço de carne na frente de um cachorro, ele vai comer a carne, não vai comer alface. Eu fiquei rindo aqui porque eu fiquei imaginando os cachorros invadindo uma plantação de alface, comendo alface. Não existe isso, gente. Os cães são carnívoros. A gente tem que aprender a respeitar a natureza dos animais. Tem um ponto que é interessante, que provavelmente quem dá ração pro cachorro, pro gato, já tenha visto e talvez não saiba o porquê. Se você olhar uma ração que não seja vegana, né, no caso, pensando aqui, poderia ter essa variação, mas uma ração regular para um cachorro, para um gato, em algum lugar dela, na embalagem, vai ter que ter escrito proibido o uso na alimentação de ruminantes. Tem que ter Uhum. escrito por lei, é lei no Brasil. Tem que estar escrito isso. Por que que tem que ter escrito isso? É vaca Aí a gente vai ter que voltar louca. lá na década de 90 também. Eu Né? era criança na época, mas teve um problema lá de vaca louca É. na Inglaterra, né? Foi um problema, notícias mundiais e tal. Qual que é esse problema da vaca louca? Né? As vacas estavam sendo alimentadas, vacas, animais herbívoros, estavam sendo alimentadas com alimentos de origem animal. A vaca estava Uhum. comendo carne. E aí, quando um animal ruminante, um herbívoro, né? Aí quais são os ruminantes? Só para o pessoal entender. São as vacas, né? Os bois das vacas, as ovelhas, carneiros e cordeiros, são a mesma espécie, ou borregos. As cabras, bodes e cabritos também são ruminantes. E uma curiosidade, as girafas também são ruminantes. A girafa é mais parente da vaca do que do cavalo, né? Mas parece meio que um cavalo esticado. Enfim, o que estava acontecendo lá na Inglaterra? Esses produtores estavam dando carne, de alguma forma, né, um subproduto de carne, sei lá, para essas vacas comerem. Quando os animais ruminantes comem alimentos de origem animal, surge uma proteína alterada no cérebro deles, chamada de prion. E esse prion gera lá uma lesão cerebral, que é chamado de doença da vaca louca, mas pode acontecer com as ovelhas, pode acontecer com as cabras também. E aí, desde então, da década de 90, viram-se, não, é um problema esse animal herbívoro comer alimentos de origem animal. Ele fica com a doença da vaca louca. É. E o perigo é, não se sabe, né, se uma pessoa comeu a carne de um animal desse, será que
ao comer esse prion, essa proteína alterada, a pessoa pode desenvolver também uma doença cerebral semelhante à doença da vaca louca. Esse é um risco enorme até para a gente, né? Então, por isso que nas embalagens de todo alimento destinado a animais que tenha produtos de origem animal na composição, vai ter escrito lá, proibido o uso na alimentação de ruminantes. É crime. Não sei se dá prisão, mas se o Ministério da Agricultura bater numa fazenda e ver que o produtor está dando lá um subproduto, sei lá, de frango, de porco, para as vacas comerem, para as ovelhas comerem e tal, é um problemão, vai ser multado assim, pesadamente. Então, Uhum. quando a gente não respeita a natureza de um animal, dá um problema desse, por que que não vai dar nos nossos cães e nos nossos gatos? Né? É um grande problema que eu gosto de Sim. trazer aqui para as pessoas entenderem assim, a gravidade do que é isso, né? De não respeitar a natureza dos animais. Uma coisa Sabe que também que, assim, Ah, pode pode falar, falar. depois eu pergunto. Não, Desculpa. Ah, pode tá. falar, pode falar. É, tem uma dúvida, assim, muito recorrente, entre os meus clientes, que, assim, alguns cães desenvolvem alergia com relação à dieta de frango, por exemplo. E aí é nesse ponto que isso é o que eu vejo acontecer, assim, na maioria dos casos, quando o cliente opta por uma dieta vegana para o seu cachorro, é quando o veterinário indica que aquele cachorro não pode mais comer carne, porque ele está com uma alergia à carne, e aí ele passa a comer uma dieta vegana. E aí eu tento conscientizar, né? Peço para consultar um nutrólogo veterinário, especialista em nutrição, e tento trazer aí, né? Essa questão de que também o frango, especificamente, ele tem muita química, a não ser que seja um frango orgânico, no caso. E isso até para nós Então, humanos, né? assim, E aí eu cara, queria que você, por favor, se você puder falar um pouco sobre isso, essa diferença entre a carne de frango, a carne de porco, a carne de boi, porque a gente percebe que a carne de porco ela é mais indicada para animais atópicos, por exemplo, que têm alergias de pele, do que uma carne vermelha ou uma carne de frango, né? Ou uma de peixe, inclusive. eu acho que assim, tem alguns mitos nessa questão, mas eu entendo que as pessoas realmente trazem isso e pensam dessa Ah, forma. Então, vamos entender melhor essa questão. Assim, só um parênteses, assim, como veterinário, mas eu sei que é algo assim, é quase uma lenda urbana, assim, né? Que a carne de frango tem hormônio, né? E tal. Não tem, pessoal. Carne de frango não tem hormônio. É proibido por legislação e essas grandes empresas, né? Tipo, sei lá, Sadia, Perdigão, enfim, elas exportam para a Europa também. E os europeus são super rígidos com relação aos descompostos, né? Sei lá, se pudesse, talvez eles até usassem, né? Mas não existe isso de, tem hormônio no frango e tal. Não tem. O frango, ele cresce, ele realmente cresce muito rápido nessas granjas, né? Mas ele cresce muito rápido por seleção genética, por uma alimentação, assim, toda certinha e tal. e Mas, por outro lado, são animais antibiótico que são também muito não? sensíveis às doenças. Aí tem os Antibiótico também não? antibióticos. Realmente, Ah, os antibióticos têm. Né? Esses antibióticos, eles são usados em baixas doses, digamos assim, não é a dose que sim. seria usada para tratar uma doença, Tá. mas usado continuamente e, teoricamente, assim, se acumula na carne. Teoricamente, se o produtor respeita o período de carência, o que é o período de carência? Assim, eu vou dar, sei lá, eu vou abater esse frango com 2 meses de vida. Eu posso dar antibiótico para ele por 45 dias. Depois de 45 dias, eu tenho que parar de dar antibiótico, e esses 15 dias que esse bicho ainda vai ter vivo, vai ser suficiente para ele eliminar esse antibiótico do corpo dele, e a carne dele Uhum. vai estar limpa. Então, assim, tem esses pormenores, digamos assim. Né? Uhum. Só que essa questão de antibiótico na carne do frango é válido também para carne de porco, para carne bovina, porque todo mundo usa esses antibióticos, talvez bovinos não, mas enfim, esses animais que só têm um estômago, né? Tipo frango, porco e tal, eles usam esses antibióticos como promotores de crescimento. Realmente tem os Uhum. dados a respeito disso. Esse animal ele Uhum. cresce mais rápido se ele toma essa dose baixa de antibióticos. Eu saiba, realmente os ruminantes não têm esses antibióticos dessa forma, porque isso poderia destruir a flora digestiva deles, que é super fundamental, mas enfim. Uhum. Então pode-se ter esse problema com antibióticos, mas não tem isso de hormônio. Isso de hormônio é mito, é uma lenda urbana. Bom, Uhum. com relação às alergias, né? Realmente eu tenho muitos clientes, muitas pessoas que vêm a mim no canal NP Dog, deixa lá no comentário,
desses vídeos que eu falo sobre essas alergias. Ah, meu cachorro tem alergia alimentar e a veterinária falou que é o frango e tal. Cachorro e gato também, enfim, pode ter alergia ao frango? Pode acontecer, mas é muito mais raro do que as pessoas colocam, né? As pessoas colocam que todo cachorro que tem alergia alimentar tem alergia a frango. Isso é muito mais a exceção do que a regra. É muito mais, digamos assim, de certa forma, não óbvio, mas assim, de certa forma esperado que o cachorro vai ter alergia à soja, a milho e a trigo do que a frango. Ele é um animal carnívoro, ele está há 50 milhões de anos como espécie evoluindo, comendo carne, comendo outros animais, e não comendo soja. A novidade aqui é a soja, a novidade é o milho, a novidade é o trigo. E, geralmente, o que causa alergia nas pessoas e nos animais são esses alimentos que são novidade. Então, o primeiro ponto é, cachorro que tem alergia alimentar, ele pode ter alergia a frango, mas tem que ser testado outras coisas, né? Tem um teste no laboratório, não recebo nada deles, inclusive, para falar, mas é um teste que é brasileiro, a gente ficou muito tempo, de certa forma, preso a um teste que era feito nos Estados Unidos, então era, assim, era bem mais difícil de mandar e preço em dólar. Então acho que o teste custava, não lembro agora se eram 300 ou 400 dólares. Transforma isso em reais, assim, você vê o preço, é muito mais caro. Então eu gosto muito desse teste que é do laboratório Texa. Na verdade, são dois testes. Tem um teste de alergias alimentares e o teste de alergias ambientais. Porque o cachorro lá, que supostamente está com alergia a frango, na verdade ele pode ter alergia à grama. E aí ele está lá na grama dele, na sua casa, e você não sabe que ele tem alergia à grama, e ele tem esses sintomas de alergia, você eliminou o frango lá da dieta dele, e ele continua tendo alergia, né? Então, assim, é muito complicado para esses pacientes que são atópicos, né, ou que têm alergia alimentar, que façam os dois testes. Cada teste testa 24 elementos. O teste de alergias alimentares testa 24 alimentos, que são, digamos assim, os campeões de alergia nos pets, e o teste de alergias ambientais testa 24 elementos do ambiente. Com esse teste de alergias ambientais, é possível, depois, fazer até uma vacina para dessensibilizar o animal, meio que para curar ele dessa alergia, é possível. Se não for fazer esse tratamento dessa vacina para dessensibilizar ele, de todo modo, você já sabe o que o cachorro tem alergia, você pode evitar que ele tenha contato. Então, sei lá, no teste deu que o cachorro tem muita alergia a eucalipto. Ah, mas ele não entra em contato com o eucalipto. Ah, mas o produto de limpeza que você usa na sua casa tem eucalipto. E aí isso vai causar alergia nele. Ou então, esse pet tem alergia a fungo, tem alergia a ácaro, tem alergia a grama. Então, você vai eliminando essas fontes de contato de alergia. O teste de alergias alimentares não tem como fazer uma vacina para curar essa alergia alimentar do cachorro. Mas a gente consegue ver ali os alimentos que ele reage mais e escolher, fazer escolhas ali dietéticas para ele, de alimentos que eles reagem menos. A gente sabe já que cães que têm comprovadamente alergia a frango, porque assim, quando chega para mim falando que tem alergia a frango, eu não considero que ele tenha. Para mim, assim, ó, não sei. Pode ser que ele tenha, pode ser que não. A gente só vai saber se fizer o teste. Mas os cães que têm comprovadamente alergia a frango, a gente já sabe que vários deles só têm alergia ao frango quando o frango está na ração. Quando ele come o frango natural, ele não tem alergia. Então tem algum outro fator ali no meio, né? Um ponto importante também que as pessoas devem saber é que as rações hipoalergênicas podem causar alergia. Eu sei que é contra-intuitivo isso, mas podem causar alergia se o cachorro reagir a alguma coisa ali. Porque aí, sei lá, às vezes usaram proteína de porco para fazer a ração hipoalergênica do cachorro, que supostamente tem alergia a frango. Ele está lá comendo, mas você não sabe, ele tem alergia a porco, por exemplo. E ele está lá comendo essa ração hipoalergênica, então ele vai reagir. Ou então ele tem, sei lá, alergia a soja, e você não sabe, e na ração lá tem soja. Então o teste, ele é bom por causa disso. Entre os alimentos testados, tem as carnes, tem várias carnes testadas nesse teste, eles testam frango, porco, carne bovina, carne de coelho, peixes também, e testam alguns vegetais, como soja, milho, trigo, lentilha. Então é muito útil o teste, né, nesse sentido, para realmente saber a que o cachorro tem alergia. E ao contrário da ração hipoalergênica, a alimentação natural é muito fácil de você mudar. Porque, sei lá, você está dando supostamente o cachorro tem alergia só a frango e não tem a porco, e está comendo a ração hipoalergênica com porco. Mas poderia ser uma alimentação natural com base de porco. E aí ele não está melhorando. Ele faz o teste e vê, opa, ele reage a porco.
então a gente retira o porco e coloca outro elemento. Na ração Sim. hipoalergênica não tem como fazer isso, né? Eu vou tirar aqui de cada grãozinho o porco que tem, não tem como. E a ração hipoalergênica, por ser industrializada e por usarem o mesmo maquinário para fabricar diferentes tipos de ração, pode ter contaminação cruzada. O que acontece Uhum. até para alimentos humanos, né? Por exemplo, É. pessoas que têm alergia à castanha. Aí você vai comer lá um chocolate que teoricamente não tem castanha, mas o fabricante é obrigado a colocar no rótulo. Pode conter traços de castanha, porque eles usaram o mesmo equipamento para fazer um chocolate que tinha castanha. E para quem tem alergia, uma pequeníssima fração é suficiente para desencadear o processo alérgico. Isso pode É. acontecer nas ações hipoalergênicas, né? Não tem lá, pode conter traços de, deveria, né? Se é usado o mesmo equipamento. E aí, às vezes, o cachorro realmente, sei lá, tem alergia a alguma coisa que teoricamente não está na ração hipoalergênica, mas aquele lote da ração teve uma contaminação cruzada. E aí, o cachorro comendo a ração hipoalergênica não vai melhorar. O que eu falo E ainda para considerando todo mundo, que a ração hipoalergênica é caríssima, né? caríssimo. E era a ração hipoalergênica, por exemplo, que eles estão usando aí recentemente farinha de pena. Nossa. Um ingrediente assim, extremamente barato para a indústria, né? Porque a ração hipoalergênica é o preço lá em cima. Então, assim, é Uhum. uma indústria extremamente lucrativa. Super. É, oi? Muito lucrativo, né? Eu falo, sai muito mais em conta, ao invés de comprar uma ração premium dessa, ou especial, que a gente fala, hipoalergênica, fazer uma alimentação, uma dieta natural, é muito mais em conta, além de ser mais saudável, né? Sim. E aí, para essas pessoas, né, que vêm com essa demanda de, meu pet tem alergia, já fez tratamento, já tomou remédio, e, assim, a Pokel, pessoal, vejam um vídeo lá do meu canal sobre a Pokel. Não vou aprofundar aqui porque é uma conversa um pouco longa, mas, assim, a Pokel é o último caso, é a última coisa, assim, para fazer, e é bem complicada essa medicação. Tem uma outra que é menos Uhum. pior, né, mas tem um vídeo lá no canal. É, mas, assim, se você tem um pet que tem essas alergias recorrentes, o que eu pego a maioria tem esse histórico. Tá tomando Apoquel, tá tomando corticoide e não melhora. E tá há anos Uhum. dessa forma, anos gastando dinheiro. E a Apoquel é uma medicação cara, não é barato, não. Então, a Sim. primeira coisa que eu faço, olha, é possível fazer o teste de alergias, a Texa? Vamos fazer o teste. E a gente faz o teste e descobre a fonte. Porque se você fica dando Apoquel, dando corticoide e tal, e não consegue descobrir a origem dessa alergia, é como se você tivesse uma casa com uma goteira. Em vez de Uhum. trocar a telha, você está colocando balde. O É. balde do Apoquel, o balde do corticoide. Resolve? Mais ou menos, né? Pode ter os efeitos colaterais. Então, quando a gente faz o teste, a gente está indo lá no telhado e vendo assim, não, o problema é essa telha aqui que está quebrada. Eu vou trocar essa telha e vou resolver o problema. Então, Uhum. esse teste ele é muito útil, né? É. Para diminuir o uso de medicação, para corrigir e melhorar a vida do pet, né? Então, se você que está assistindo tem um cachorrinho que tem a alergia aí, né? Procura um veterinário especialista em nutrição. O doutor Edgar, ele dá consulta online, né, doutor Edgar? E, Sim, eu faço e atendimentos online, né? então, assim, E tenho também um pesquisa, curso online de pesquisa. alimentação para cães. Porque você vai ficar gastando dinheiro à toa, e o pior do que você ficar gastando dinheiro à toa e tempo, porque dar remédio para cachorro não é uma coisa tão simples assim. Então, assim, é um tempo que você perde, um dinheiro, um investimento, mas o principal, o cachorro está sofrendo. Porque ele está sofrendo restrição de um alimento que ele gosta muito de comer, e aí você pensa que ele não pode, porque o veterinário falou que não pode, mas na verdade não é aquilo que está fazendo ele ficar ruim, mal de saúde. Então é melhor contratar um veterinário especializado, fazer esse teste, fazer os exames que vão conseguir detectar o que o cachorro tem, afinal, para aí, né, criar uma dieta, e a dieta natural, ela é muito flexível, né? Porque é como o doutor Edgar falou aqui agora há pouco. É muito mais fácil a gente trocar uma dieta, alimentação natural, até pra gente, humano mesmo, quando a gente resolve, por exemplo, virar vegetariano ou vegano, do que você trocar uma ração, porque a ração é hipoalergênico, tem uma, duas, três marcas, vai. Aí você compra, gasta um dinheirão, não dá certo. Aí você tem que jogar fora e comprar outra, gasta mais um dinheirão, não dá certo. E então sai muito mais em conta no final, né? A gente tentar ir por esse caminho que parece ser mais difícil, mas na verdade não é mais difícil. É que muitas vezes a questão ração entra naquele tema que é mais prático, tem a praticidade.
Mas, né, não é bem assim, né, doutora Edgar? A questão da praticidade. Sim. Tem o lado B, né? Tem Que é o lado uma- ruim. Tem umas perguntas aqui. Você quer seguir o seu roteiro ou posso ver as perguntas? Eu não sei se o Instagram ainda tem um limite de tempo da Ah, live, não que tem ele mais. para depois. Não tem mais? Agora Ah, não tem não. mais limite. Ah, tá, beleza. Tá, eu acho que eu ainda tenho algumas coisas que eu gostaria de falar. Aí a gente pode ir Ah, para as então, perguntas depois. tá. Assim, Aí eu só vou pedir pro pessoal, quem tiver pergunta, faz aqui nessa caixinha de que tem um pontinho de interrogação, que aí fica mais fácil para a gente ler, porque às vezes na hora que a gente vai rodando aqui, aí volta tudo para baixo e pode ser que a gente perca alguma pergunta, tá? Só para lembrar. beleza. Ainda assim, falando dos problemas, né, pensando numa ração vegana para o cachorro, vegetariana, é falar dos problemas que os alimentos de origem vegetal têm com relação principalmente a proteínas, a vitaminas e a minerais. Uhum. E eu digo assim, não todos os alimentos vegetais, mas principalmente as leguminosas, né? As leguminosas são a base aí, por É, exemplo, quem é vegano, quem é vegetariano, usa muito leguminosa para ter uma quantidade de proteína na dieta, porque de modo geral, sei lá, batata, arroz, cenoura não é tão rico em proteína quando a gente compara com uma carne. E nós, e nossos pets, enfim, nós precisamos de um aporte diário de proteínas de qualidade para a gente se manter vivo e saudável. E aí, esse, esses pontos que eu vou falar aqui são de problemas ligados ao uso de leguminosas em humanos, não é o uso em cães. Mas por que eu vou falar disso? Porque nós somos onívoros. Nós lidamos bem com alimentação de origem, com alimentos de origem animal e alimentos de origem vegetal. E se a gente que lida bem com alimentos de origem vegetal pode ter problema ao ingerir uma dieta vegana, imagina um cachorro que é carnívoro, né? Então, uhum. novamente, se você é vegano, você, humano, né, é vegano, não tem nenhum problema, mas você tem que procurar um nutricionista, porque se você fizer as suas coisas de cabeça, tem uma É, chance muito grande de você estar ingerindo pouca proteína por dia, é, tendo deficiência de vitamina e de minerais também. é. Eu estava até falando com a Flávia, né, antes da gente começar aqui a live, de um congresso de nutrição que eu fui umas 2 semanas atrás em São Paulo. E dos trabalhos que eu levei, né, para apresentar, um deles foi uma receita de mousse vegano de chocolate. Aí você deve pensar, poxa, mas um congresso brasileiro de nutrição aceitou um trabalho que era uma receita de mousse? Pois é, mas por que aceitou? Porque é um desafio a gente fazer essas transformações da dieta não vegana para a dieta vegana. E manter essa receita vegana adequada em proteína, adequada em cálcio, adequada em ferro. Porque eu posso, sei lá, da minha cabeça, não. Tem aqui a receita do mousse de chocolate tradicional, que tem lá ovo, tem leite, enfim. Eu vou fazer uma versão vegana. Eu faço uma versão vegana que ficou gostoso. Mas se você compara a quantidade de proteína da que tem ingrediente de origem animal com essa versão vegana feita de qualquer jeito, com todo respeito, a proteína de origem animal está lá em cima. A vegana está pobre. Cálcio e ferro na animal está lá em cima, a vegana está pobre. Então, o nosso grupo de trabalho teve o trabalho de criar uma versão de um mousse vegano de chocolate que tinha a mesma quantidade ou um pouco mais de proteína do que a versão original, de cálcio do que a versão original e de ferro do que a versão original. Só que para isso a gente tem que usar um campo da nutrição chamado de técnica dietética, que é você saber usar alimentos e combinações de alimentos para chegar nos parâmetros ali desejados. Então, esse trabalho é tão de certa forma, complexo, que foi para o Congresso. Né? A gente Olha, apresentou no Congresso uma receita de mousse. Pode parecer uma coisa trivial, mas não é por conta disso. E aí, os problemas que a gente encontra ao usar proteína de origem vegetal, ou seja, leguminosas. Quais são as leguminosas? Soja, ervilha, grão de bico, lentilha, amendoim. Essas são as principais aqui temos aqui no Brasil. Inclusive, eu vejo alimentação natural para cães com elas, viu? Tá errado. Cachorro não deve comer leguminosa. E aí os problemas de uso de leguminosa em humanos são que as leguminosas têm baixa biodisponibilidade de aminoácidos essenciais. Os aminoácidos são as moléculas que se grudam, digamos assim, quimicamente, né, se ligam quimicamente umas às outras e formam as proteínas. E os aminoácidos essenciais precisam vir da dieta. Né? Se a gente
não comer os nossos aminoácidos essenciais, se o cachorro ou o gato não comer os aminoácidos essenciais deles, vai ficar sem. Vai ficar sem, entre aspas, ele vai começar a degradar a própria musculatura para se manter vivo. E a musculatura não é reserva de proteína. Nenhum organismo animal faz reserva de proteína. A gente faz reserva de gordura, né, o tecido adiposo, e um pouco de carboidrato na forma de glicogênio, que é um Infelizmente. carboidrato de origem animal. Hum. O reserva de proteína não existe, então toda degradação muscular é ruim. É chamado, inclusive, de sarcopenia, é o termo técnico para isso. E aí, se a pessoa não sabe fazer uma boa combinação de alimentos de origem vegetal, por exemplo, combinar leguminosas com cereais, né? Arroz e feijão é uma boa combinação para a gente, porque as leguminosas, o feijão é uma leguminosa também, tem um perfil de aminoácidos, o arroz tem outro, eles juntos todo dia tem uma combinação boa. Uhum. Então, tem que saber combinar esses alimentos para alcançar esses aminoácidos essenciais. Um outro problema enorme e que as pessoas não sabem, muitas delas, é que as leguminosas são ricas em fatores antinutricionais. O que são fatores antinutricionais? São outras moléculas que estão presentes nas Sim. plantas e que elas atrapalham o metabolismo. E eu estava na faculdade hoje lá assistindo a aula, e a professora até citou isso assim por alto, né, que as plantas, elas não conseguem fugir do predador. Elas não conseguem fugir, tá frio, eu vou pegar um casaco aqui, tá chovendo muito, eu vou pegar um guarda-chuva. A planta não consegue fazer isso. Então, como que a planta se defende disso? Do inseto que vai lá destruir ela, comer um pedaço dela, enfim, de mudanças climáticas, tal. Como que a planta faz isso? Ela altera ali o metabolismo dela, ela produz compostos químicos, e esses compostos químicos têm efeito. E aí a gente tem, por exemplo, quelantes de outros compostos, né? Quelante é um composto que se liga em outro e atrapalha a absorção. Então, por exemplo, eu posso ter um quelante de fósforo. O que o quelante de fósforo faz? Ele se liga no fósforo que tem na dieta, e quando a pessoa ou o animal comer aquela dieta, ele vai ter muita dificuldade de absorver o fósforo no intestino. E é útil, por exemplo, o quelante de fósforo num paciente doente renal, por exemplo, é útil. Uhum. E aí esses fatores antinutricionais que as plantas produzem são muito efetivos contra insetos, contra bactérias, né? Geram um dano ali, talvez a ponto até de matar esses insetos, né? Para os cães ou para nós que somos animais maiores, não chega a ponto de nos matar, mas gera um impacto nutricional. E Uhum. aí, diversas dessas leguminosas têm quelantes de minerais. Daí você está lá comendo, teoricamente, indo lá no nutricionismo, né? Não, a quantidade de cálcio aqui que eu como por dia é esse número aqui, tá certo. E o cachorro está comendo e tá certo. Só que ele está comendo uma leguminosa que tem um quelante de cálcio. Então, o número matemático de Uhum. cálcio lá que ele está comendo, ele não está absorvendo. Quando o alimento está dentro do intestino, ele não está dentro da gente ainda, ou não está dentro do cachorro ainda. Ele só vai passar para dentro realmente quando a célula do intestino absorver e mandar para o sangue. Aí realmente entrou. Uhum. Se não passa por esse processo, né, se tem um quelante ali atrapalhando a absorção, esse número maravilhoso matemático lá desse cálcio que está em quantidade adequada matemática, né, no nutricionismo, na dieta, vai sair pelas fezes. Se saiu pelas fezes, não adiantou nada ter um número matemático. Então, Uhum. diversas dessas leguminosas têm esses fatores antinutricionais. Além desses quelantes, né, tem inibidores de enzimas. Então, por exemplo, se sabe que crianças vegetarianas, veganas, têm um problema grande se não for feito o tratamento lá com o nutricionista adequado. É possível? É, mas é difícil. Não é fácil, é desafiador. Uhum. Porque esses inibidores de enzimas, por exemplo, o organismo ele não absorve proteína. Ele não absorve. Proteína é uma molécula muito grande. O que, que o organismo faz? Manda as enzimas digestivas quebrarem a proteína em aminoácidos, que são moléculas menores, e aí os aminoácidos são absorvidos. O amido, por exemplo, que é um açúcar grande, um açúcar complexo, um carboidrato complexo, ele não é absorvido. As enzimas digestivas, a amilase, vai lá e quebra esse amido em glicose, e a glicose, uma molécula menor, é absorvida. Então, essas leguminosas podem ter inibidores de enzimas. E aí está lá o filhote, o cachorrinho filhote lá comendo ervilha, comendo, sei lá, lentilha e tal. E esses fatores antinutricionais estão atrapalhando as enzimas dele de quebrar proteína. E ele não está Sim. absorvendo proteína. Imagina um filhote que não está absorvendo ali os aminoácidos, né, no final das contas. Então, um fator antinutricional dos vegetais.
Alguns fatores antinutricionais, como as lectinas, elas destroem as células do intestino. E é um mecanismo perfeito de defesa da planta, né? A planta ela não quer ser comida, ela não está lá e produzindo um fruto para alguém ir lá comer, né? Ela quer se reproduzir, por isso que ela faz. E aí como que ela, como eu falei, ela não pode sair correndo, ela não morde, ela não arranha, ela se defende bioquimicamente e produz as lectinas. E tem até esse livro aqui, que é um livro sobre humanos, um livro legal chamado O Paradoxo dos Vegetais. Que aí a gente pensa, tô comendo um monte de vegetal e tá fazendo bem, depende, tem que fazer as combinações certas, porque essas lectinas podem atrapalhar o metabolismo, né? Esse livro é bem legal, inclusive. Estão presentes nas leguminosas. Tem fatores antivitamínicos, ou seja, atrapalha a absorção de diversas vitaminas. Então, sei lá, tá lá comendo lá a quantidade de vitamina B1, B2, B3, de vitamina D, de vitamina A adequada, mas tem esses compostos que estão junto ali do alimento, destruindo essas moléculas, ou atrapalhando a absorção. Então, não está absorvendo. Algumas leguminosas têm oxalatos na composição, que podem ser quelantes também de minerais, mas que podem se acumular no corpo e gerar uma pedra na bexiga, uma pedra no rim. Pode vir disso, né? Tem outras moléculas que são da classe dos goitrogênicos. Esses goitrogênicos atrapalham o metabolismo da tireoide. Estão presentes também ali nessas leguminosas. E tudo isso que eu falei é para humanos, não é para cães. Assim, não é um trabalho especificamente para cães. É um trabalho que falava sobre a complicação do uso de proteínas vegetais em humanos, né, dos desafios ligados a isso. E a gente consegue lidar bem com alimentos de origem vegetal. Imagina um cachorro que é carnívoro, imagina um gato que é carnívoro. Entendeu? Tá vendo como que é um problema não respeitar o metabolismo? Uhum. E fora que, por um outro lado, essas alimentações, e aí isso vale para as rações também. Isso vale para as rações. As ações são alimentos ultraprocessados, né? São alimentos que foram industrializados e, como eu falei no começo da live, os médicos veterinários são os únicos profissionais de saúde que defendem uma alimentação ultraprocessada como saudável. Nenhum médico, nenhum nutricionista vai falar coma fandangos, coma Cheetos, coma McDonald's, coma biscoito recheado e miojo, que isso vai te fazer bem, né? Nenhum vai. Mas os veterinários meio que fazem isso. E tem comprovação científica, tem trabalhos científicos que mostram que, em humanos, o consumo de alimentação ultraprocessada está ligado ao desenvolvimento de algumas doenças, como câncer, como diabetes, doença cardíaca, colesterol alto, resistência à insulina, né, que é ligado a diabetes, obesidade, diversos problemas de saúde que podem ocorrer depois desses, né? Então, por exemplo, se tem uma pessoa que tem obesidade, tem resistência à insulina e tem, sei lá, colesterol alto, ele entra num quadro chamado síndrome metabólica. A síndrome metabólica predispõe diabetes, predispõe doença renal, predispõe doença cardíaca. Então, uma coisa vai levando a outra. E já é comprovado em humanos que alimentos ultraprocessados podem causar síndrome metabólica, câncer, enfim, todos esses problemas que eu falei. Ah, mas a ação não é Tem, processado. tem alguns documentários na Netflix, inclusive, né, que falam. Tem 3 documentários que falam da alimentação lá na Netflix. Acho que seria interessante as Sim, pessoas assistirem. sim. Alimentação E aí, humana, né, no caso. a alimentação humana, sim. Daí tem algo também, e assim, fazer o curso de nutrição humana para mim tem sido transformador, porque eu tenho aprendido tantas coisas. Não aprendi nada sobre cachorro, assim, na aula da professora falar assim, não, em cachorro não, é falar sobre humanos. Mas aprendendo os processos ali, eu consigo, opa, é por isso que em cachorro acontece isso, é por isso que engata desse jeito e tal. E tem um documento que é fantástico, fantástico, é gratuito, você procura aí no Google, você vai achar chamado Guia Alimentar para a População Brasileira, de 2014. É um guia fantástico, assim, é um guia assim, para a gente falar assim, cara, que orgulho de ser brasileiro. Porque ele é tão bom que o Canadá fez um guia para a população canadense, digamos assim, claramente inspirado no nosso. Né? A França também fez um depois para a população francesa, inspirado no nosso. Entendeu? Então, é um material muito bom. E o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele fala sobre diretrizes do que deve ser a alimentação para humanos. É um livro que não fala sobre cães. Mas, pensando a respeito dele, entendendo, a gente consegue encaixar as rações ali em uma categoria. E aí, o guia ele fala de 4 tipos de alimento.
quatro grupos de alimento, né? E não é mais pirâmide alimentar. Pirâmide alimentar está ultrapassado, pessoal. Nutricionista humano que usa pirâmide alimentar está na década de 80 ou para trás. Não é mais usado isso. Uhum. É usado mais essa nova classificação. E aí, quais são os grupos de alimentos? E eu vou falar aqui, e você já tenta classificar a alimentação natural em qual grupo que a alimentação natural está e em qual grupo que a ração está. É só pensar, né? Tenho certeza que você vai entender. O primeiro grupo são os alimentos in natura ou minimamente processados. São os alimentos que a gente consome mais ou menos do jeito que veio da natureza ou a gente faz uma pequena modificação. Então, por exemplo, se eu como uma maçã, tá vindo ali praticamente do jeito que veio da árvore, né? Completamente natural. Então, está no primeiro grupo, alimentos in natura ou minimamente processados. O arroz eu não vou comer cru, eu vou cozinhar. Mas cozinhar é um processo muito leve, não é um processo industrial, né? É um processo de cozimento. A gente faz isso há milhares de anos como espécie. Então, o arroz cozido está minimamente processado. Uma carne, né? Ah, a gente não come carne crua, cachorro não deve... A gente não come carne crua, a gente come sushi, a gente come, tem comidas japonesas, que tem carne bovina crua. É. Eu vejo, canso de ver vídeo aí no YouTube dos youtubers Comida árabe, japoneses né? comendo ovo cru, comida árabe, também tem carne crua, né? Então a gente come carne crua, né? Qual o problema do cachorro comer? É Mas verdade. beleza, se eu vou cozinhar uma carne, vou cozinhar um frango e tal, é um processo leve. Então, o frango cozido, a carne cozida e tal, está no minimamente processado. Se a carne cozida está no minimamente processado, a carne crua também tá, né? Muito mais ainda, né? Tá muito mais É. natural, digamos assim. O ovo, cru, enfim. Todos esses alimentos que vêm da natureza desse jeito, e a gente consome dessa forma, estão nesse primeiro grupo. O segundo grupo são os ingredientes culinários, que são ingredientes que a gente usa na preparação dos alimentos, como óleo, açúcar, sal, estão nesse grupo. E aí, assim, tem as recomendações do guia. O guia, ele faz essa classificação, ele fala assim, olha, a base da alimentação humana saudável tem que ser de alimentos in natura ou minimamente processados, tem que ser a base. Ingredientes culinários são importantes, não exagere ali, né? Não vai comer se entupir de sal ou se entupir de açúcar, use a quantidade É. necessária nas preparações. O terceiro grupo são os alimentos processados. Os alimentos processados, eles não são problemáticos, digamos assim, eles podem entrar sim na alimentação. Só que tem alimentos que a gente tem que dar uma esmiuçada para ver se realmente ele está no grupo de processados ou do quarto grupo, que são os ultraprocessados. Então, assim, quais são os alimentos processados? São os alimentos que passaram por um grau de processamento maior, mas que não tem aditivos industriais, né? Você consegue fazer na sua casa, por exemplo. Então, um pão que você faz na sua casa vai ter o quê? Vai ter farinha de trigo, fermento, açúcar, sal, água. Beleza, você fez um pão. Você pode comprar um pão também na padaria, que vai ter um processo semelhante. Ou você pode comprar um pão no mercado, uma bisnaguinha, por exemplo, ou um pão de forma. Só que aí você vai ter que ler a lista de ingredientes. Na lista de ingredientes lá do pão de forma da bisnaguinha, não vai ter só esses 5 ingredientes que eu falei. Vai ter mais É. uns 5 ou 10 a mais deles, que são esses aditivos industriais. Então, a bisnaguinha, o pão de forma, não está no grupo dos processados. Está no quarto grupo que eu vou falar daqui a pouco, que é outro processado. Então, sei lá, um hambúrguer que você faz na sua casa, você vai usar carne moída e temperos. O hambúrguer que você compra lá congelado não tem só carne moída e temperos, tem uma pancada de outras coisas. Um iogurte natural, aquele você até compra, bem industrializado, né? Mas é aquele que só tem dois ingredientes, que é o leite e o fermento lácteo. É um alimento processado. Então, esses alimentos processados, eles podem entrar na alimentação, e são teoricamente bons, assim, não dá para exagerar também, mas são teoricamente bons. E aí, o quarto grupo de alimentos são os ultraprocessados. Os ultraprocessados, característica deles, é impossível você fazer na sua casa, porque precisa de maquinário industrial pesado para fabricar. Eles são muito ricos em aditivos industriais que você não faz ideia. É um, é um tripolifosfato de não sei o que lá das quantas, que está ali nos ingredientes, é um aditivo. Você não usa tripolifosfato na sua alimentação, que você faz na sua casa. Eles têm, por padrão, muitos ingredientes na composição, então você está comprando um pão de forma que tem 15 ingredientes na composição, É. e diversos deles são aditivos alimentares. Você está comprando um Conservante. nugget, os conservantes, é um nuggetzinho lá de frango, que deveria ser, sei lá, carne de frango moída, É. tem um monte de coisa lá, tem 15 ingredientes ou mais, tem vários aditivos. Então, esses são características dos alimentos ultraprocessados. Aí, exemplos de alimentos ultraprocessados: Cheetos, fandangos, miojo, biscoito recheado, McDonald's,
refrigerantes, são todos alimentos ultraprocessados. Balinha, chiclete, são todos alimentos ultraprocessados. Você não consegue fabricar na sua casa. E aí, onde é que a gente vai encaixar a alimentação natural? Não, primeiro, ração. Onde é que a gente vai encaixar a ração? Ultraprocessado. É um alimento ultraprocessado, é impossível você fazer na sua casa, tem mais de 10 ingredientes, entendeu? E como eu falei, em humanos, consumo de alimento ultraprocessado está associado a essas doenças. E olha que, teoricamente, as pessoas não fazem 100% das refeições de alimentos ultraprocessados. Eventualmente, come, e as que comem muito, pelo menos no almoço, é um padrão, pelo menos no Brasil, comer um arroz e feijão ainda, que é um alimento saudável e tal. E o cachorro e o gato, que 100% das refeições dele é um alimento ultraprocessado. É um impacto muito maior. Aí eu teria que acreditar que cão e gato é um animal assim, de outro mundo e que alimento ultraprocessado não faz mal para ele. E tem trabalho científico que foi publicado na Nature. A Nature é a maior revista científica do mundo. E a Nature, ela publicou esse trabalho em fevereiro de 2023, que o título, eu tô com o computador aqui aberto, é The Effect of Puppyhood and Adolescent Diet on the Incidence of Chronic Enteropathy in Dogs Later in Life. Ou seja, a tradução disso daqui, desse título, é o efeito da dieta que o cachorro filhotinho e adolescente recebia, qual é o efeito dessa dieta na saúde intestinal deles durante a vida depois. E aí, o que eles viram nesse trabalho? Eles viram que é óbvio que você não vai dar resto de comida para o seu cachorro, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas eles viram que os cachorros filhotes e adolescentes que receberam ali esses alimentos, até resto de comida, tiveram saúde intestinal melhor do que os cachorros que, na fase de filhote e adolescentes, comeram sua ração. E esse trabalho chama ração de ultraprocessado, literalmente. Está escrito, ração é ultraprocessado. Nesse trabalho publicado na Nature, a maior revista científica do mundo. Né? Depois eu posso deixar o link aí para o artigo para quem quiser ler, é um artigo gratuito, inclusive. Então, assim, os nossos pets estão sendo alimentados com uma alimentação que pode gerar um impacto negativo depois neles. E aí, enquanto a gente pensa nas rações ainda, são alimentos, os alimentos que tem são de baixíssima qualidade. Você nunca vai ver uma ração que tem, sei lá, picanha na composição, alcatra, maminha. Nunca. Nunca, nunca, E nunca. cordeiro, É né? sempre uma farinha, Salmão. Não, salmão. foi bom você Mesmo os ter grãos falado isso, deles não porque estão lá. muitos clientes falam, não, mas o meu cachorro come uma super premium, que vai salmão e cordeiro. Não é. E aí é natural. E eu falo, gente, não existe ração natural, não existe, isso é impossível. Não existe ração natural. Não existe. E aí tem salmão e tem cordeiro, mas é, sei lá, uma farinha de subprodutos de peixe, uma farinha de subprodutos de salmão, uma farinha de subprodutos de cordeiro. Né? Mesmo os grãos que são bem mais baratos, tipo soja, milho, eles não estão lá dessa forma. É um extrato vegetal de soja, é um glúten de milho, ou seja, é o que sobrou dessa cadeia alimentar humana, né? Sobrou. Lá eles processaram e vai virar ração depois. Então, além de ser uma alimentação ultraprocessada, ainda que tivesse picanha, peito de frango ou salmão na composição, ia ser ultraprocessado. Não tem como não ser. Né? É impossível fazer ração sem o maquinário pesado. E aí a fabricação de ração, você já se perguntou por que ração é marrom? Por que ração não é azul? Por que ração não é verde? Não é amarela? Não é vermelho? Por que ração é marrom? Quando tem uma cor diferente, eles colocaram um corante, que é outro aditivo que não deveria estar lá, né? O cachorro não Pior faz a ainda, né? menor importância para ele. O colorido ali é protetor. Mas eu acho que até que diminuiu muito isso de corante em ração. Acho que uns anos atrás tinha mais. Mas por que ração é marrom? Por conta de algo que eu aprendi na faculdade de nutrição humana. Nunca foi falado na faculdade de veterinária, que é algo chamado de reação de Maillard. Reação de Maillard, ela ocorre quando a gente tem ali uma preparação que tem proteína e carboidrato na composição. Essa proteína, e calor junto, né, na preparação. Então, esse calor, ele degrada parte da proteína e gera esses pigmentos marrons. Esses pigmentos marrons são da reação de Maillard. Então, a gente tem reação de Maillard, por exemplo, quando faz um pão, ele tem aquela casquinha amarronzada por conta de reação de Maillard. Pode acontecer um pouco na carne também, que ela fica ali amarronzada, a gente frita a carne e assa.
o glicogênio que tem ali pode reagir com a proteína e fazer isso. Só que, enfim, do ponto de vista nutricional, não é interessante que a gente consuma sempre produtos que tenham ocorrido reação de Maillard. Porque a reação de Maillard, além de degradar a proteína, ou seja, eu estou diminuindo o teor proteico daquele Sim. alimento, ela gera moléculas que não são legais, né? Ela gera moléculas da classe das aminas heterocíclicas e produtos da glicação avançada. São dois grupos de moléculas. E esses grupos de moléculas têm trabalhos que mostram a associação deles com essas doenças também, que eu falei anteriormente. Câncer, diabetes, hipertensão, gordura no sangue, gordura elevada no sangue, está associado a isso. E aí está lá o cachorro e o gato comendo, em 100% das refeições, um produto que passou por reação de Maillard. E é impossível fazer uma Uhum. ração que não tenha reação de Maillard. Porque para fabricar a ração você precisa de muita temperatura e pressão, que inclusive destroem muitos nutrientes, eles precisam colocar coisas sintéticas depois para É, compensar. E você tem carboidrato junto com proteína. E aí é, vai reagir ali e vai ter reação de Maillard. é. Então, é o vídeo até de boas-vindas do canal ANP Dog, os 5 estragos que a ração pode fazer no seu cachorro. E entre eles está essa reação de Maillard. Lá no vídeo eu explico melhor e mostro os trabalhos científicos e tal. Uma coisa assim que para mim é fundamental. Sempre que eu falo uma coisa, tem um trabalho científico por trás para provar, né? Para não ficar um achismo, não. Tem trabalho científico sobre isso. E aí, pesquisando depois, eu encontrei, tem trabalho científico falando da reação de Maillard em rações, né? Não é algo que, não, eu supus que acontece lá, não. Tem trabalho científico sobre isso. Se você pesquisar, tem trabalho em inglês aí sobre reação de Maillard e rações, né? Mas olha, não E aí, precisa nem assim mesmo. É muito bom a gente corroborar, né, o que a gente está falando com os estudos científicos ali, que foram vários testes que foram realizados. Mas antigamente nós dávamos comida para os animais, né? Até o resto, inclusive, da comida. Era o que os meus sim. animais sempre comeram, inclusive os gatos. E eu Uhum. já tive muitos gatos, mais de 17 gatos. E antigamente não tinha isso de ração, assim, né? Assim, não tinha, né? Hoje que a gente tem mais esse acesso. E eu não me lembro, assim, não me lembro, de verdade, assim, de animais, sabe? Tantos. Não me lembro na minha infância animais morreram de câncer, por exemplo. Uhum. Então, assim, a Você gente está vê muito muito mais hoje esse prevalente até mesmo na gente, né? Humanos. Está Então, acontecendo gente, mais. Por quê? assim, Por conta da alimentação errada. assim, eu tenho certeza que o câncer tem a ver com a alimentação, como você falou, não só nos humanos, mas também nos animais. E aí a gente entra até numa discussão do interesse, né, da indústria de oferecer, né, mais ultraprocessados também para os humanos e o quanto isso favorece nessa rentabilidade com Sim, sim. relação a remédios, né? Porque as pessoas ficando mais doentes, elas vão gastar mais com seguro, vão gastar mais com medicação, vão gastar mais em tudo. Então, a gente tem que pensar também, pessoal, o que realmente nós somos o que nós comemos e a nossa alimentação, ela é assim. Eu, na minha vida, a minha alimentação é uma das coisas mais importantes da minha rotina. Até no meu cartão de crédito, com certeza, o meu gasto maior, assim, que é uma coisa que eu não poupo esforços, é a alimentação. Porque a alimentação, ela é tão importante para nós, né? Ela traz a saúde para nós. Imagina para os animais. É a mesma coisa. Sim. E é É a isso, né? mesma Imagina coisa. você ficar dando a mesma ração todo dia pro seu cachorro. Eu fico morrendo de dó, porque eu falo, coitado dos cachorros. E aí, às vezes, eu vou treinar um cachorro que, ele não tá comendo. Aí eu falo pro cliente, eu falo, claro, né? Ele não aguenta mais comer essa ração. Ele tá comendo Sim. essa talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, já, coitado, não aguenta mais. Então a gente tem que pensar também comportamental, né? Às vezes o seu cachorro não tá comendo, primeiro porque ele não gosta mesmo, né? Porque ração é um negócio ruim, é chato de comer, não é uma É coisa super gostosa de monótono, comer. né? Mesmo o gosto é horrível. Então o cachorro só come mesmo porque ele não tem outra opção, né? É, e quando você pensa na saúde a longo prazo, principalmente, comecem a perceber isso, né? As pessoas que vocês conhecem ao redor de vocês, quantos cãezinhos, quantos animais com câncer, como tem relações. Esse estudo até que o doutor Edgar ele mandou para mim antes. Eu até falei para ele, né? Quando eu li, eu falei, nossa, tem muito a ver, né? Dá para fazer uma correlação com essa questão da saúde mesmo, né? Uhum. Sim. Depois eu coloco esse estudo lá aqui no Instagram,
dá pra gente colocar link, né? Se a gente conseguir Uhum. salvar o vídeo, aí eu coloco lá no YouTube os estudos que ele passou e os links dos livros também, para vocês acessarem depois. Tá. É isso, acho que a gente pode passar para as perguntas. Deixa eu pegar, então, uma pergunta que está aqui. Ah, Pet Burger perguntou: poderia explicar sobre carboidratos refinados com alto índice glicêmico? É, posso falar, mas assim, novamente, não é um conceito definitivo, digamos assim. Por exemplo, pensando em alimentação humana, né? Melancia tem um alto índice glicêmico e sorvete tem um baixo índice glicêmico. E aí, melancia é ruim e sorvete é bom? Entendeu? A gente não pode se apegar a uns conceitos isolados, a gente tem que entender os conceitos. O índice glicêmico é a quantidade, assim, nunca vi esse termo sendo usado para pets. De falar assim, a quantidade que o cachorro tem que comer e tal. Não. É, mas em humanos é a quantidade que uma pessoa tem que comer de determinado alimento para ingerir, se eu não me engano, são 100 gramas de carboidrato. Uhum. Só que tem um outro conceito que é a carga glicêmica. E aí, o índice glicêmico, esse conceito, tem que andar junto com o conceito de carga glicêmica. Porque, por exemplo, novamente a melancia. A melancia ela tem muita água. Para uma pessoa ingerir 100 gramas de carboidrato a partir de melancia, ela tem que comer mais de 1 quilo de melancia. E ninguém faz isso, né? Então, a melancia tem um alto índice glicêmico, mas tem baixa carga glicêmica. E aí, novamente, tomar cuidado, porque existem alimentos que não são saudáveis e têm baixo índice glicêmico. Os sorvetes e essas sobremesas preparadas têm baixo índice glicêmico, porque o índice glicêmico tem relação com a velocidade de absorção dessa quantidade de açúcar, né, no intestino. E como o sorvete tem muita gordura na composição, ela deixa essa, essa velocidade de absorção mais lenta. Então, pessoal, a gente não pode se apegar a esses conceitos de forma isolada, tem que entender de forma mais profunda para saber fazer boas escolhas, porque se você não, todo alimento de baixo índice glicêmico é saudável, então sorvete é super saudável, sabe? Pode se entupir de sorvete, que, entendeu? Uhum. Então Uhum. é isso, é saber separar Esse, essas questões. esse livro Nutricionismo que você indicou fala disso, né? Ele fala mais dessa questão de usar esses números, né? Assim, de, não, preciso de tantos por cento de proteína, Uhum. eu alcancei, não importa como. Não importa se eu estou Uhum. comendo um peito de frango ou se eu estou comendo a farinha de pena hidrolisada. Eu alcancei 60 gramas de proteína, então tá bom. Então ele vai mais nesse aspecto. Acho que a gente pode até usar essa pergunta que ela fez, ele fez, né? Quando a pessoa quer escolher o petisco para o cachorro natural. E aí alguns clientes preferem, alguns tutores preferem escolher as frutas, né? E aí eu sempre falo, sempre escolha a carne. Até ensino a fazer, né? Desidrata a carne, qualquer carne que o cachorro goste. Uhum. Lombo, peito de frango, carne mesmo moída. Desidrata no forno e usa como petisquinho desidratado, que o cachorro vai amar, certeza. Praticamente todos eles amam. Então, Melhor do que dar, tipo lá, 200 gramas, 300 gramas durante um treino de melancia, por exemplo. assim, eu acho que se essa quantidade de fruta, por exemplo, não ultrapassar ali 10% da dieta, eu não acho que seja problemático. Porque, novamente, quando a gente pensa em frutas, principalmente, né, esses pigmentos das frutas, por exemplo, por que que a melancia é vermelha? Porque ela tem ali antocianinas, né, uma classe de moléculas. Por Uhum, que que tal fruta é de outra cor? Porque tem outros pigmentos. Esses pigmentos, eles têm poder biológico, né, eles agem no corpo. E eles são antioxidantes. Então, ali junto com a fruta que o cachorro está comendo, ele está comendo esses antioxidantes também, que por outro lado faltam nas carnes, né? Então é bom uhum, compensar. Quando a gente pensa em alimentação natural para cães, tem sim uma parte de vegetais e tem um motivo para isso. Só que não é qualquer vegetal que vai entrar na alimentação. As leguminosas mesmo não entram, os grãos não entram, né? São outros uhum. vegetais. E esses outros vegetais têm importância porque eles carregam esses antioxidantes. Então, assim, se for uma coisa controlada, eu não vejo problema do cachorro receber como petisco uma fruta, Mas né? mesmo Mas que assim, seja controlado. diariamente, Oi? mesmo que seja todos os dias,
sim, mas aí é a questão da quantidade. Por exemplo, se o cachorro Hum. ele come por dia, sei lá, 400 gramas de alimentação natural por dia, sei lá, 200 gramas de manhã e 200 de noite, ele não pode comer mais de 40 gramas de fruta. E Hum. 40 gramas de fruta é uma quantidade bem pequena, né? É muito Então, pouco, é. isso são os pormenores que as pessoas têm que ficar atentas, né? É. Não vejo problemas em dar frutas, o problema é exagerar na quantidade de frutas. Esse que é o É, problema, porque no treino a gente vai dar muitas repetições, né? Então, por isso que eu prefiro uhum, indicar comer a carne mesmo, né? Melhor, né? entendi. Sim. É, é. O Giuliani falou, eu ia até comer uma Pringles agora e desistir. Pode comer, não pode comer todo dia, toda hora, né? Só comer isso, É, que tem gente que só come besteira, né? O dia inteiro. É, ele falou, esse é meu doutor, tem várias pessoas te elogiando aqui, aliás. não, Ah, obrigado. a, a Karine perguntou, Karine C. Miranda, o própolis funciona como um quelante? Própolis como quelante, nunca ouvi falar, assim, posso pesquisar a respeito para entender melhor, mas que eu saiba, não. Nunca, nunca vi nada assim a respeito, e o própolis é benéfico para os cachorros, pode ser É, utilizado. Mas é lembrar que tem que ser o própolis aquoso, né, que a base é água, e não o alcoólico, que a base é álcool, uhum, né? é. Já agendei, a Lene falou, já agendei minha consulta com o doutor Edgar, meu pet também tem alergia e o doutor Edgar vai me ajudar. A Lene, o meu também tem alergia, já atendi consulta, não vejo a hora de começar a cuidar do meu Bento. Tem como fazer esse teste de alergia com uma consulta online? A Prius Dogs perguntou. Tem, assim, na verdade, eu posso fazer um encaminhamento. Você vai no seu veterinário, ele vai colher uma amostra de sangue e vai mandar para o laboratório Texa. O laboratório Texa fica em Belo Horizonte. Eu acho que eles não têm em outro local do Brasil, mas eles têm Hum, toda uma dinâmica, né, para receber essas amostras do Brasil todo. Então, é só você ir no seu veterinário, ele vai colher a amostra, seguindo as instruções lá da Texa, ele envia para a Texa lá em Belo Horizonte e o resultado sai. tá. Então, é possível sim, e dá para fazer os testes separados também, né? Você pode, sei lá, não vai dar para fazer os dois testes agora por algum motivo, fazer o de alergias alimentares e ambientais, pode fazer só os alimentares, depois os ambientais, ou o contrário, mas assim, tem que ficar atento com relação ao uso de algumas medicações. Eu não lembro agora de cabeça quais são, mas elas interferem no resultado. Então, se o cachorro estiver tomando ali algumas medicações, ele tem que parar ali um tempo antes de colher o sangue para fazer o teste. Tem um vídeo lá do canal que eu falo quais são essas medicações. Mas aí a pessoa vai fazer uma consulta também e vai receber orientação, né, gente? Não é sair Isso, fazendo isso, teste, isso. fazer o teste sozinho, porque você não vai conseguir depois também ler o resultado, né? Então tem que fazer a consulta. Sim. Não é alérgico à carne de coelho. Outra coisa, sendo alérgico a frango, como fica a ingestão de ovos? Então, não necessariamente por ter alergia a frango vai ter alergia ao ovo, tá? Se eu não me engano, o teste até testa frango e ovo. E os resultados são diferentes. Aí eu posso ter um cachorro que tem alergia a frango, mas não tem alergia ao ovo, e posso ter um cachorro que tem alergia ao ovo, mas não tem alergia a frango, tá? Uma coisa não se mistura com a outra. Tá. Fiz o teste e deu índice de 130 para carne de frango. Não deu zero para as outras carnes, mas menos de 100. O máximo, pelo que eu li, é 200. Como interpretar? A única carne a qual ela não é a minha Lhasa, eu acho que é ela que fez a Charbel. Que não é alérgica à carne de coelho, e sendo alérgica de frango, como fica a ingestão de ovos. Então, Tem isso? A única o, carne que a cachorra dela pode comer é de coelho, ou provavelmente tem um erro aqui de então, interpretação do exame, alguma o coisa assim? teste, o teste de alergias alimentares, ele não tem um ponto de corte, não tem um ponto para falar assim, ó, daqui para baixo o cachorro não reagiu, daqui para cima ele reagiu. O que Hum, é feito é o seguinte, eu vou pegar todas as reações, né, o teste testa 24 alimentos. Eu vou olhar para quanto os valores que deu, e aí eu vou estabelecer um ponto de corte específico para aquele cachorro, para aquele exame. uhum, E aí eu vou falar assim, olha, não, o ponto de corte é esse daqui. Então, a gente vai tentar os alimentos que estão abaixo desse ponto de corte. Porque é uma coisa também, por exemplo, às vezes ela falou que reagiu muito a frango, se não me engano, carne de porco. frango, é. E ele só Frango, né? pode comer a carne de coelho. Entendi. Então, mas aí pode ser que a carne de porco ficou algo intermediário ali na reação. E aí eu posso, Hum, então, usar
eventualmente a carne de porco e manter a base carne de coelho, por exemplo. É uma possível interpretação do teste. Por isso é importante ter o veterinário para interpretar o teste e direcionar, né, como que vai ser o tratamento. Tá, no caso dela deu 130 para carne de frango, parece. Foi isso. E só poderia comer a carne de coelho. Uhum. Tem uma pergunta aqui. E petiscos que levam farinha de trigo e não carnes, frutas ou vegetais na sua composição. O ideal é evitar. Mas petisco, a ideia é que seja eventual, né? Que não seja ali a base da dieta do cachorro. Mas você não vai trocar uma refeição do cachorro por petisco. Fazer isso é errado. Então, sendo algo eventual, em pequenas quantidades, assim, eu particularmente não daria para o meu cachorro, entendeu? Mas não posso falar que vai fazer mal também, tá? O ruim é ter na base da alimentação ali, ele vai fazer uma pratada de trigo. Aí não é legal. Assim, né, pessoal, o ideal mesmo é a gente tentar fazer petiscos mais naturais. É muito simples, né? Eu dei aqui um exemplo que é desidratar a carne no forno e vira um petisquinho natural ali que os cães geralmente adoram para você fazer um treinamento, por exemplo, ensinar algo que você precisa. Eu tenho até um e-book de petiscos naturais para cães, que também tem mais de 50 receitas de petiscos naturais para usar nos brinquedos de enriquecimento ambiental, que é no adestramento. E lá eu ensino diversas receitas fáceis, simples de fazer com batata doce, por exemplo, com vários tipos de carne, atum, sardinha. Então tem muitas formas de você oferecer aí petisquinhos em casa, que você não precisa, né, comprar esses petiscos tão industrializados. No caso, né, do tutor ali que está em casa com o cachorro. Quando é o adestrador, a gente precisa usar um industrializado, porque eu, por exemplo, eu atendo online, mas eu também atendo presencial diariamente. Então, eu estou no carro, no sol, o tempo todo ali no trânsito. Infelizmente, eu não consigo ficar carregando petiscos naturais, porque eles vão estragar. Então, eu preciso usar um industrializado, mas eu uso ali na minha aula, ali muito rapidamente, quando o cliente não tem o petisco dele, que é o que eu indico, que o cliente tem ali, o tutor tem o petisco dele preparado, já manda esse e-book, né? Os meus clientes já ganham esse e-book, já sabem fazer os petiscos. Então, o que eu recomendo para você que Mas a perguntou ideia é ter os seus petiscos, né? sim, mas a ideia do industrializado, digamos assim, do ultraprocessado, mesmo em humanos, não é proibir essa alimentação, esse consumo de alimentos, mas é ser exceção, né? Ali no dia a dia, estou comendo ali uma alimentação mais saudável, estou comendo as hortaliças, estou comendo carnes, estou comendo frutas e tal, e beleza, no final de semana eu como uma pizza. O problema é eu comer pizza todo dia, entendeu? Da mesma forma, eu entendo esses petiscos. Se é para usar eventualmente, beleza. O ruim é o cachorro estar comendo ração todo dia, né? Isso vai gerar um impacto, né? Um petisco industrializado eventual não vai trazer tanto impacto assim, né? Pensando num cachorro saudável e tal. É, mas até no adestramento, né? Se você vai adestrar todos os dias um comando no seu cachorro, eu já não recomendo, a gente não recomenda, né? Ficar dando todo dia petisco industrializado. Não, sim, Então, por isso eu que é tô interessante. dizendo eventual, assim, o cachorro vai treinar todo dia, aí dos 7 dias da semana, sei lá, em um dia ele comeu industrializado, entendeu? Aí É, beleza. é nesse sentido, assim, de ser algo eventual. É. A Patrícia mandou uma mensagem bom dia do Japão. Que legal. Doutor Edgar ajudou muito meu frente aqui no Japão. Gostaria que ele soubesse disso. Prazer ter ajudado. O Hanário Bullfrogs. Boa noite, meu amigo. Estou aqui para te prestigiar. Ah, as rãs. Eu tava criando rã como pet. Acabou não dando muito certo, mas eu comprei com ele, inclusive, um abraço aí para você. É, mais uma perguntinha aqui para finalizar. Há diferenças entre alergias de carnes de frango e vísceras de frangos? Se tem de um, terá do outro? Nesse caso vai ter sim. Se o cachorro tem alergia a frango, ele vai ter alergia às vísceras do frango. Se ele tem alergia à carne de boi, ele vai ter alergia às vísceras do boi. Isso sim dá um paralelo, sim. Ah. Mas se tem alergia a frango, não necessariamente vai ter a ovo, tá bom? São coisas diferentes. Desse O ponto ovo de eu vista, nunca né? vi, não. Eu nunca vi um cachorro com alergia. Nunca ouvi falar de um cachorro com alergia a ovo. É verdade. É um Uhum. fato mesmo.
Bom, nós estamos aqui há 1h30 de live. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vamos torcer aqui para que o Instagram salve esta live, gente, porque é isso, né? É uma loteria, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas se der certo, eu vou salvar esse vídeo também lá no canal do YouTube, aí eu vou mandar para o Dr. Edgar também. E aí lá aqui não dá para fazer isso, mas lá a gente consegue deixar na descrição do vídeo todos os links. Então eu vou deixar os links dos artigos que ele indicou, dos livros que ele indicou para comprar, para baixar o livro da USP do Canis Lupus Familiares. É do Dr. Wagner esse livro aqui? Não, eu esqueci o nome Não, do tá. veterinário, Ele mas eu é acho especialista em que não é etologia, Wagner, não. adoro ele. Ah, Ele sim. Então a gente vai deixar os links lá. Então sigam o Dr. Edgar aqui no Insta, lá no YouTube, eu também, Flávia Campos Cães Educados. E se vocês tiverem alguma dúvida, também pode deixar embaixo dos comentários desse vídeo se ele ficar salvo, mas se ele não ficar salvo, vocês podem mandar para o nosso direct. Ou para o meu direct, ou para o direct do Dr. Edgar. E eu agradeço imensamente, foi assim uma aula maravilhosa. Foi um Foi muito prazer, quero é, fazer meu jabá aqui, né? Tem um canal no YouTube, o canal NPdog, vocês podem entrar no YouTube, tem links para o canal aqui no meu perfil, né? Se você for nos stories ou na bio aqui do meu Instagram, tem links lá para o canal. Faço atendimentos online, então presenciais aqui no DF, vou na casa do cliente e tal, mas faço à distância também, para o Brasil todo, até para outros países, teve a pessoa aí do Japão, né? E tem um curso online também de alimentação natural para cães, onde eu ensino assim, tudo que você precisa saber para mudar a dieta do cachorro. Falo das 3 modalidades de alimentação natural, crua com ossos, crua sem ossos e cozida, e a aplicação dessas dietas para cães filhotes, para cães adultos, para cães idosos, para cadelas prenhas, para cadelas amamentando e para cães atletas de alta performance. Se você tem um cachorro filhote, você já pode desmamar ele usando alimentação natural, inclusive, não precisa passar por ração. Lá no curso eu ensino como que você faz isso. E acho que tem um pouco mais de uma semana eu criei planos de acesso ao curso online, né? Antes era um plano só, digamos assim. Agora são 3 planos diferentes, com valores diferentes, acessos diferentes. Lá no nosso site tem um vídeo de boas-vindas que eu explico quais são que esses legal. planos e os valores. E o nosso site é o www.anpdog.com.br. E é isso, eu Aproveita. agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer e estou disponível aí para futuras colaborações. Eu que agradeço. Aproveitem para ver o vídeo que a gente comentou que foi banido na Netflix, está no site do Dr. Edgar, um vídeo muito interessante sobre a ração e os malefícios da indústria da ração. E para quem não conhece meu trabalho, eu também tenho cursos online, atendo online em todos os países e atendo presencial aqui em São Paulo. E também tenho um canal lá no YouTube, mesmo nome aqui do Instagram, Flávia Campos Cães Educados. Muito obrigada a participação de todos, gratidão. E se vocês fizerem bastante perguntas, a gente chama de novo o Dr. Edgar para fazer uma outra live aqui. Pode ser, Dr. Edgar? Sim, com certeza. Aí a gente pode tentar fazer uma live ao mesmo tempo aqui no YouTube, que, né, que aí, acho que eu Uhum. adoro o YouTube, acho que é tão bom de fazer a transmissão assim, daí a É, gente pode combinar, mas aí você sim, tem que sim. mandar perguntas para a gente Tá bom. fazer um tema novo. Muito Beleza. obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa Gratidão. noite. Abraço. Tchau, tchau.